Dinheiro. Tem quem tenha, tem quem não tenha. Tem quem domina o jogo, mas a grande maioria ainda está correndo atrás do próprio rabo. Você pode até pensar que dinheiro é sobre números, planilhas, matemática, ou aquela conta de somar e subtrair que você faz no fim do mês. Uma equação que precisa ser resolvida para o boleto não vencer. Mas a verdade é que as decisões financeiras reais, as que mudam o jogo, não são tomadas na frente de uma calculadora. Elas são tomadas na mesa do jantar, no boteco com os amigos ou deitados na cama antes de dormir. Decisões tomadas com base no ego, no orgulho, no medo e principalmente na nossa história pessoal. A verdadeira natureza do dinheiro é essa dança estranha entre a frieza dos números e a bagunça que é a natureza humana. Quando o assunto é grana, o brasileiro é uma criatura complicada. O sucesso financeiro por aqui não é sobre o quanto você sabe, mas sobre como você se comporta. O DNA financeiro, a nossa marca de origem. Nós não somos iguais. Viemos de gerações diferentes, com pais que ganhavam salários diferentes e tinham valores distintos sobre o que é ser rico. Nascemos em ambientes econômicos variados, alguns no interior, outros na periferia das grandes cidades, alguns com incentivos para empreender e outros com o medo constante da escassez. Pense na inflação e na bolsa de valores. Quem nasceu em 1970 no Brasil cresceu vendo o dragão da hiperinflação. Viu o dinheiro perder o valor entre a manhã e a tarde no supermercado. Essa pessoa tem um trauma profundo. Ela tem pavor de deixar dinheiro parado e uma desconfiança natural de qualquer plano do governo. Já quem nasceu nos anos 90 ou 2000 viveu uma estabilidade relativa. Para esses, a inflação é algo que se ouve no jornal, mas não é aquele monstro devorador de salários diários. Isso molda como cada um investe. O tio do churrasco que só acredita em comprar terreno e tijolo não é louco. Ele só foi moldado por uma época onde o sistema financeiro tentou roubá-lo várias vezes. Ninguém é doido. Cada brasileiro justifica suas decisões financeiras com base nas informações que tem e no modelo mental que herdou dos pais. Suas ações, por mais estranhas que pareçam para os outros, fazem todo o sentido dentro da sua própria história. Nós decidimos com base na nossa visão de mundo, não na lógica pura. Os reis dos juros compostos, o segredo do tempo de campo. No Brasil, todo mundo quer o ganho rápido. A gente ama uma dica quente de investimento, mas olha o exemplo dos grandes mestres. A maior parte da fortuna dos bilionários não veio de uma tacada de sorte, veio do tempo. Imagine que você investe R$ 1.000 a 1% ao mês, algo bem comum no Brasil. No primeiro mês, você ganha R$ 10. No segundo, você ganha juros sobre os R$ 10,10. Parece pouco, né? É aí que o cérebro humano falha. A gente não foi treinado para entender o crescimento exponencial. O segredo não é ser o gênio que acerta a ação que vai subir 1000% amanhã. O segredo é começar cedo e não parar. O sucesso financeiro é 10% habilidade e 90% paciência. Quem começa a poupar e investir aos 18 anos, mesmo que pouco, terá uma vantagem desleal sobre quem começa aos 40 ganhando muito mais. No Brasil, onde os juros são altos, o tempo é o seu maior sócio, ou o seu pior inimigo se você estiver devendo no cartão de crédito. O pessimismo que vende e o otimismo que enriquece. O pessimismo no Brasil é quase um esporte nacional. Se você liga à TV, o país está sempre à beira do abismo, e o cérebro humano adora uma tragédia. Se eu te falar que a economia vai crescer 2% ao ano nos próximos 10 anos, você vai bocejar. Mas se eu disser que o mercado vai derreter 40% amanhã, você para tudo para me ouvir. Isso acontece porque as perdas são repentinas, mas os milagres são lentos. Uma quebra na bolsa acontece em um dia. O crescimento de uma empresa sólida leva décadas. Para prosperar aqui, você precisa ignorar o barulho do pessimismo diário e manter o foco no longo prazo. As coisas tendem a melhorar para quem sobrevive ao caos. Sorte e risco, os irmãos gêmeos. Ninguém gosta de admitir, mas a sorte joga um papel gigante. Imagine dois jovens na periferia de São Paulo nos anos 2000. Um deles tem acesso a um curso técnico por puro acaso geográfico ou um mentor que o ajuda. O outro, igualmente inteligente, sofre um acidente ou tem uma perda familiar que o obriga a parar tudo. O sucesso é uma mistura complexa de talento, esforço e o vento a favor. Bill Gates estudou na única escola do mundo que tinha um computador de ponta em 1968. Sorte? Sim. Ele trabalhou duro?
Com certeza, mas sem aquela sorte do computador, o esforço dele teria outro destino. No Brasil, entender que a sorte e o risco são irmãos nos ajuda a ter humildade no sucesso e compaixão no fracasso. Nem todo rico é um gênio e nem todo pobre é preguiçoso. O jogo tem variáveis que você não controla. A chave da felicidade, o dividendo do tempo. Por que você quer ser rico? Para comprar um carro de luxo? Para morar nos Jardins ou no Leblon? Segundo a psicologia do dinheiro, a maior felicidade que a grana pode comprar não é um objeto, é a autonomia. A capacidade de fazer o que você quer, quando quer, com quem você quer e pelo tempo que quiser. Isso é o que o dinheiro paga de melhor. Ter uma reserva de emergência não é apenas ter dinheiro no banco, é ter o poder de dizer não para um chefe abusivo, é ter o poder de decidir mudar de carreira sem passar fome. Dinheiro sem controle do tempo é como um balde furado. Você enche, mas a satisfação sempre vaza. Eventos de cauda. A regra do 1%. Já reparou que a maioria das coisas na vida não importa muito, mas algumas poucas coisas decidem tudo? No mundo dos investimentos e dos negócios, isso é a cauda longa. Um investidor de arte compra 100 quadros. 99 deles não valem nada depois de 20 anos, mas um deles é um Picasso. Esse único quadro paga todos os outros e o torna milionário. Na bolsa de valores é igual. De 50 ações que um grande investidor escolhe, talvez apenas 5 sejam as responsáveis por 90% do lucro dele. O erro do brasileiro é querer acertar todas. Você vai errar, você vai perder dinheiro em alguns negócios. O segredo é garantir que quando você ganhar, você ganhe muito, e quando perder, perca pouco. O sucesso é sobreviver aos 99% de erros para estar vivo quando o 1% de acerto aparecer. Riqueza versus ostentação, o que você não vê. Aqui está a maior confusão da classe média brasileira, a diferença entre ser rico e parecer rico. O rico é aquele que tem uma renda alta e gasta tudo. Ele dirige o carro do ano, viaja para a Europa e posta tudo no Instagram. Se ele parar de trabalhar hoje, a vida dele desmorona em um mês. A riqueza é o que você não vê. É o dinheiro que não foi gasto. São as ações guardadas, os imóveis alugados, o saldo na corretora. É a liberdade que ainda não foi convertida em consumo. É muito fácil imitar quem gasta, mas é difícil imitar quem poupa, porque o silêncio não gera curtidas. A única forma de ser verdadeiramente rico é ter a disciplina de não gastar o dinheiro que você tem. O preço real do sucesso. Imagine que você quer subir o Cristo Redentor a pé. Você sabe que vai suar, que suas pernas vão doer e que talvez chova. Esse é o preço da vista. Ninguém espera um elevador dourado no meio da trilha. Mas no mercado financeiro, as pessoas acham que podem ganhar 15% ao ano sem sentir dor. Elas veem a volatilidade como uma multa ou um erro, quando na verdade é apenas o preço do ingresso. A volatilidade, o medo e a incerteza são o custo para se obter retornos maiores que a poupança. Se você não está disposto a pagar o preço emocional de ver seu patrimônio cair 10% em um mês para ganhar 100% em 5 anos, você está tentando roubar o sistema. E o mercado sempre pega quem tenta sair sem pagar. A esteira da felicidade. Quando é o bastante? Existe um conceito chamado adaptação hedônica. Você deseja muito um aumento. Você consegue. 2 meses depois, seu padrão de vida subiu e você está tão estressado ou insatisfeito quanto antes. Você corre, mas a felicidade continua no mesmo lugar. No Brasil, a gente vê muito isso em quem entra na política ou em grandes esquemas de corrupção. Pessoas que já tinham milhões, mas não sabiam o que era o bastante. Elas arriscaram o que tinham e precisavam por algo que não tinham e não precisavam. Saber o seu número, saber quando parar de mover a trave do gol, é a única forma de não se tornar um escravo da própria ambição. Porque no fim das contas, a busca desenfreada por mais, sem entender o porquê, transforma o sucesso em uma prisão de ouro, onde as grades são feitas de boletos cada vez mais altos e expectativas que nunca se realizam. O paradoxo da individualidade. Por que o seu vizinho não é você? A gente vive comparando nossa vida financeira com a do vizinho, mas esquece que o porquê dele é completamente diferente do seu. No Brasil, essa comparação é um veneno. Você vê o cara trocando de carro e pensa que está ficando para trás, mas não vê que ele talvez tenha uma estabilidade no setor público que você, como autônomo, não tem. Ou talvez ele não tenha filhos enquanto você está construindo o futuro de 3. O erro fatal é tentar aplicar uma estratégia financeira de alguém que tem objetivos e prazos diferentes dos seus.
Se você é um jovem de 20 anos, seu maior ativo é o tempo e o risco. Se você tem 60, seu foco é proteção e fluxo. Tentar copiar o investimento do momento sem entender onde você está no mapa da vida é como tentar usar o GPS de outra cidade. O seu sucesso não depende de bater o mercado ou o seu vizinho. Depende de você cumprir o plano que faz sentido para a sua realidade. A ilusão do controle e o papel da margem de segurança. Nós amamos acreditar que temos o controle. Fazemos projeções, calculamos rendimentos até 2040 e acreditamos fielmente naquelas planilhas coloridas. Mas o mundo real é caótico e o Brasil é o mestre em provar que o inesperado acontece. É aqui que entra o conceito de margem de segurança. Ter margem de segurança não é ser pessimista, é ser realista. É entender que a sua planilha pode estar certa, mas o mundo pode estar errado. É ter um espaço para o erro. Se você precisa que tudo dê exatamente certo para que suas finanças sobrevivam, se você precisa que não haja inflação, que o seu carro não quebre e que você não perca nenhum cliente, então você não tem um plano, você tem uma aposta. A riqueza duradoura é construída por quem deixa uma folga entre o que acha que vai acontecer e o que pode realmente acontecer. É o dinheiro que sobra, é o seguro que você paga esperando não usar, é o estoque que você faz. No jogo do dinheiro, sobrevive quem tem fôlego para aguentar o soco que ninguém viu chegar. O custo da conveniência e o valor da escassez. A gente foi treinado para querer tudo agora. O crédito fácil no Brasil é uma armadilha desenhada para quem confunde conveniência com progresso. Comprar algo parcelado em 12 vezes parece uma facilidade, mas é na verdade você vendendo o seu eu do futuro para satisfazer o seu eu de agora. Você está roubando tempo da sua liberdade lá na frente para ter um prazer momentâneo hoje. O valor da escassez é o que dá peso às suas decisões. Quando você entende que cada real gasto em algo supérfluo é um soldado a menos no seu exército de ativos, você começa a ver o consumo com outros olhos. Não é sobre privação, é sobre prioridade. É sobre entender que o prazer de comprar um objeto novo dura uma semana, mas o peso da dívida dura meses, e o custo de oportunidade, o que aquele dinheiro renderia se fosse investido, dura uma vida. A diferença entre sorte e habilidade na prática. Muitas vezes confundimos sorte com inteligência, especialmente quando o mercado está subindo. No Brasil, passamos por ciclos onde todo mundo é gênio. O mercado imobiliário sobe, as ações sobem e de repente todo mundo acha que descobriu a fórmula da riqueza. Mas a verdadeira habilidade financeira só é testada na maré baixa. É fácil ser um mestre do dinheiro quando a economia vai bem. O teste real é saber o que fazer quando as taxas de juros sobem, quando o consumo trava e quando o desemprego bate à porta. Se o seu patrimônio só cresce quando o vento está a favor, você não tem habilidade, você tem sorte. E a sorte, como sabemos, é uma amante volúvel. A habilidade é o que sobra quando a sorte vai embora. É a disciplina de manter a estratégia enquanto todos ao redor estão entrando em pânico. O peso do passado e o recomeço financeiro. Muitos brasileiros carregam um peso morto, o histórico de erros financeiros. Eu perdi dinheiro naquele negócio, eu me endividei no passado, minha família nunca teve nada. Esse histórico vira uma âncora. A psicologia do dinheiro nos mostra que o que aconteceu ontem não define o que você pode fazer hoje, a menos que você permita. O mercado financeiro não sabe quem você é, de onde você veio ou quais erros você cometeu. Ele é impessoal. O juro composto funciona da mesma forma para o herdeiro e para quem está começando com R$ 50 por mês. A única coisa que importa é a decisão que você toma a partir de agora. O arrependimento é um gasto emocional sem retorno sobre o investimento. Se você errou, aceite o custo do aprendizado, limpe a mesa e comece a jogar as cartas que você tem na mão hoje, não as que você queria ter 10 anos atrás. A síndrome do só se vive uma vez. Você certamente já ouviu ou disse a frase, vou comprar, afinal eu trabalho para isso, ou a gente não sabe o dia de amanhã. Essa é a justificativa favorita para o autoextermínio financeiro no Brasil. É uma meia-verdade perigosa. Sim, você só vive uma vez, mas a estatística mostra que você provavelmente vai viver por muito tempo. Viver o presente ignorando o futuro não é viver a vida, é ser irresponsável com a própria velhice. A verdadeira inteligência é equilibrar o usufruto de hoje com a segurança de amanhã. Quem usa o só se vive uma vez como desculpa para gastar tudo o que tem, na verdade está garantindo que o seu futuro seja uma sobrevivência amarga, dependente de terceiros. A liberdade não vem de gastar, vem de ter a opção de não precisar gastar para se sentir bem. O poder dos pequenos ganhos e a consistência. Nós somos viciados no impacto. Queremos a grande tacada, o negócio que vai nos deixar milionários da noite para o dia.
Mas a riqueza sólida é feita de tédio e repetição. É o pequeno aporte mensal, é a escolha constante de não gastar mais do que ganha, é a paciência de ver as sementes crescerem. No Brasil, a gente subestima o poder da consistência, porque os problemas aqui parecem sempre urgentes e gigantescos. Mas pense bem, se você melhorar 1% sua situação financeira a cada mês, ao final de alguns anos você estará num planeta completamente diferente. O segredo não é a intensidade, é a direção. Se você estiver na direção certa, o tempo faz o resto do trabalho pesado. O problema é que a maioria das pessoas muda de direção a cada nova crise ou a cada nova promessa de dinheiro fácil e acabam morrendo no ponto de partida. A jornada para entender a sua relação com o dinheiro é profunda, porque ela toca nas suas feridas mais antigas e nos seus maiores desejos de liberdade. Mas existe um ponto onde a teoria da psicologia financeira encontra a prática brutal do mercado brasileiro. E é nesse cruzamento que a maioria das pessoas trava. Elas entendem o conceito, mas tremem na hora da execução, porque o medo de perder o que já é pouco fala mais alto do que a vontade de conquistar o que é vasto. O gatilho da comparação social e a riqueza invisível. No Brasil, a gente vive em uma vitrine constante. O problema é que essa vitrine é enganosa. Você vê o seu colega de trabalho com um relógio caro ou postando fotos em resorts de luxo no Nordeste e automaticamente seu cérebro processa aquilo como sucesso. Mas a psicologia do dinheiro nos ensina uma lição dura. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Riqueza é o que você não vê. São os carros que não foram comprados, as roupas de marca que ficaram na vitrine e as viagens em classe executiva que foram trocadas por investimentos em ativos reais. A diferença entre ser rico, ter um fluxo de caixa alto que sai tão rápido quanto entra, e ser próspero, ter patrimônio que gera liberdade, é o que define quem terá paz aos 60 anos e quem estará desesperado atrás de um bico para complementar a aposentadoria. No Brasil, o status é caro, mas a liberdade é impagável. A diferença entre o erro e o custo do aprendizado. Muita gente desiste de cuidar do próprio dinheiro porque tentou uma vez e perdeu. Entrou em uma ação que caiu, investiu em um negócio que fechou ou caiu no conto de um vigarista. A tendência humana é se rotular como burro ou azarado, mas grandes investidores encaram essas perdas não como um erro fatal, mas como o preço da admissão. Assim como um médico paga anos de mensalidade na faculdade para aprender a operar, ou um empreendedor paga impostos para manter as portas abertas, o investidor paga a taxa da volatilidade. Se você perdeu dinheiro tentando aprender, não encare isso como um sinal para parar. Encare como uma mensalidade que você pagou para a escola da vida. O único erro real é cometer o mesmo deslize 2 vezes. No Brasil, onde o cenário muda a cada governo, a resiliência emocional para aguentar perdas temporárias é o que separa os amadores dos profissionais. A síndrome do só se vive uma vez versus a longevidade. Você já ouviu aquela frase clássica, eu trabalho tanto, eu mereço esse luxo? No Brasil, o eu mereço é o maior assassino de patrimônio que existe. É um gatilho emocional que usamos para justificar compras impulsivas que não cabem no nosso orçamento. O problema é que o seu eu de hoje está roubando o seu eu de amanhã. É claro que você merece aproveitar a vida, mas a psicologia do dinheiro sugere um equilíbrio. Aproveite o suficiente para não odiar sua jornada, mas guarde o suficiente para que o seu futuro não seja uma tragédia. A maioria das pessoas planeja as férias de janeiro com mais detalhes do que planeja os próximos 10 anos da sua vida financeira. No fim das contas, a disciplina não é uma punição, é o maior autocuidado que você pode ter com o seu futuro. O poder da margem de segurança, o espaço para o erro. O mundo não é perfeito, e o Brasil é a prova viva disso. Planos falham, governos mudam regras no meio do jogo, crises sanitárias acontecem, e empresas que pareciam sólidas quebram. Por isso, o conceito mais importante para sua sobrevivência é a margem de segurança. Não projete sua vida financeira contando que tudo vai dar 100% certo. Se você precisa de um retorno de 1% ao mês para pagar suas contas e não tem reserva nenhuma, você está a um passo do abismo. A inteligência financeira é construir uma folga. É ter uma reserva que te permita dormir tranquilo se você perder o emprego amanhã. É investir em ativos que aguentam o tranco mesmo se a economia estagnar. Margem de segurança é o que permite que você continue no jogo enquanto todos ao seu redor estão sendo eliminados por imprevistos. A liberdade é um estado mental e financeiro. Chegamos ao ponto crucial. Entender a psicologia do dinheiro não é sobre decorar fórmulas de juros simples ou compostos, mas sobre entender a si mesmo.
É saber por que você sente medo quando o mercado cai ou por que sente uma euforia perigosa quando recebe um bônus. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele pode ser a corrente que te prende a um emprego que você odeia ou pode ser o combustível que te leva para a vida que você sempre sonhou. No Brasil, onde somos bombardeados por incertezas, a única segurança real vem do seu conhecimento e do seu comportamento. Não tente ser perfeito, tente ser razoável. Busque um plano que você consiga manter por décadas, não um que te deixe rico em meses, mas te mate de ansiedade. Respeite o tempo, entenda o papel da sorte e, acima de tudo, priorize a sua liberdade sobre qualquer símbolo de status. A jornada para a maestria financeira começa no momento em que você para de culpar o sistema e começa a dominar as suas próprias reações. O mapa foi entregue, as regras do jogo estão expostas. Agora, a decisão de como usar cada centavo e cada minuto do seu tempo está nas suas mãos. A verdadeira riqueza está esperando para quem tem a coragem de ser paciente em um mundo que tem pressa.